Boa tarde, pessoal do Tênis de Mesa Virtual do Brasil. Vamos para um jogo da categoria C, o último jogo desse grupo entre o Enzo Corda e o Fábio Arragon. Vamos dar um pulinho para ver se eles já estão lá na sala. Maravilha, já estão. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Vlad. Beleza? Boa Maravilha. tarde, Alex. Tudo bem? Fiquem à vontade aí para começar a hora que vocês quiserem. Bom jogo para vocês. E se precisar de alguma coisa, eu estou por aqui. Tá bom, Quer bater obrigado. mais forte? Pode ser. Não, Não? Pode ser. Tá beleza. Vamos lá, vamos assistir o jogo dessas duas feras aí. E nos próximos dias, agora a gente já começa com quartas de final, né? Tá, de todas as três categorias. Vamos lá, então. Vamos colocar a nossa análise para funcionar ali do jogo, né? Nosso contador de batidas. Tá chovendo forte aqui onde eu tô. Espero que a chuva não esteja atrapalhando. Então, pessoal no chat aí, se a chuva estiver ruim, me avisem que eu mantenho meu microfone desligado aí, ligo só na hora de falar alguma coisa. Chovendo forte aqui em Minas Gerais. Isso vai ser um jogo interessante. Os dois jogadores são bem agressivos. O Enzo, que está ali no lado direito, é o classista, né? Está ali no lado direito do vídeo. Ele tem um forehand muito bom, tem uma movimentação de pernas também muito boa. O Fábio aqui, caneteiro, joga bem dos dois lados, bem consistente. Oi, Enzo, na hora que você quiser. Ah, só. Então bora. Vamos. Bora. Vamos começar, tá, Vlad? Nem sei cadê o Vlad. Sim, pode começar aí à vontade. Bom jogo para vocês. Bom jogo, Fábio. Bom jogo, Enzo. Valeu pra gente. Obrigado, Valdir. Da categoria C, vai definir os finalistas, né? Saem 4 de cada grupo. Fábio começa dominando bem as ações ali de saque e recepção, fazendo alguns bons bloqueios. Bela bola na paralela, agora de backhand do Corda, né, do Enzo. Let's serve. Quatro set points aí o Fábio para ganhar esse primeiro set do primeiro jogo. Salvou o Enzo com um belo backhand diagonal. E agora sim confirma o saque. 7-0 do primeiro jogo, melhor de 5, né? Boa. Quem ganhar 3 jogos primeiro é o vencedor. Já começa imediatamente o segundo set. O Corda, o Enzo precisa ser mais agressivo, né?
Tem que ir um pouco mais para cima, botar um pouco mais de pressão. Para deixar o Fábio um pouco mais desconfortável. O Fábio está conseguindo controlar muito bem as ações ali de primeiro bloqueio, primeiro ataque, está tendo tempo para jogar, né? Forehand bonito do Fábio, né? Uma técnica bem limpa. Fez o pivô ali para atacar. É isso que se espera de um bom caneteiro, né? Buscar sempre espaço para usar o forehand, sempre que possível. No caso do Fábio, ele faz esse forehand, mas com bom controle, um bom arco na bola, sem forçar demais. Realmente ele tenta ser o mais regular possível. Mais uma vez fez o pivô lá, aproveitou o saque longo do corda e botou o ataque na diagonal. O Rodrigo Léo tá aqui torcendo para o seu pupilo, né? O Fábio joga lá no Star, lá em São Paulo, e ele comenta aqui, impressionante como o Fábio melhorou em pouco tempo. E é verdade mesmo, quando o jogador tem uma boa técnica na vida real, né, ele acaba, a hora que ele se adapta ao tempo de bola, a sensibilidade de raquete no virtual, ele acaba crescendo rápido, né? Ué, E é isso que a gente está vendo do Fábio. A cada jogo ele está melhor. Impressionante mesmo. Já ganha aqui o primeiro jogo do Corda. O Corda precisa botar uma estratégia diferente, ser um pouco mais agressivo, talvez sacar mais curto, aproveitar as oportunidades de ataque melhor, né? Ele tem uma boa movimentação de perna, então pode usar isso a seu favor e realmente tentar chegar antes na bola para ser mais agressivo, como ele tentou agora, atacando mais forte. Mas está perfeito o Fábio até agora, né? Controlando bem o jogo, jogando com uma boa margem de segurança. Que pontaço bonito agora, hein? O Corda fez o que tinha que fazer, atacou rápido, mas o Fábio estava esperto ali para fazer o bloqueio, fechou o lado do forehand ali, fez um belíssimo bloqueio. Bom spin agora do Corda, é isso que ele precisa fazer, precisa botar mais pressão, girar mais a bola, se mexer, ser mais agressivo, porque realmente o Fábio no primeiro jogo e até a metade desse primeiro set do segundo jogo, né, tava controlando muito fácil. deixa eu só amarrar o tênis. Um segundo. Opa, beleza. E ganha o primeiro set aí, o Corda no jogo, né? Ué,
Como subiu de produção o Corda agora, né, nesse segundo jogo, impressionante. Tá atacando melhor, tá sacando melhor, né? Bem mais agressivo. Cabe ao Fábio agora, de repente, trocar um pouco, variar um pouco mais o peso de bola, distribuir melhor as bolas para não ficar tão previsível, né? Quando o adversário está muito agressivo, se você não consegue atacar primeiro, pelo menos você tem que distribuir bem as bolas para pelo menos forçar o adversário a se movimentar mais, né? Tá com 2 match points ainda o Corda nesse segundo jogo. Mais um, já salvou 3 match points, né, o Fábio. E agora sim consegue fechar Pô, um jogo a um. pô. Tudo igual no placar. Quem ganhar 3 jogos primeiro ganha, hein? Tem muito jogo pela frente, pelo jeito. Voltou bem mais equilibrado esse primeiro set do terceiro jogo. Tem que fazer essa bola andar o Fábio, né, um pouco mais rápido para tirar um pouco o tempo de ataque do Corda. E o Corda, de repente, continuar atacando forte, né? Sair primeiro sempre que tiver a chance. Qualquer coisa. Não, só. É que, como, sei lá, o jogo, ele deixa. Aí só deixar passar essas bolas aí, depois você saca de. Ah, beleza. Que no, esse aqui é o terceiro jogo. Não tô Não. acostumado ainda. Então, você já tá bem Ah, beleza. demais. Ah, não, mas tá muito ruim. Beleza, Ah, Isa. Obrigado. Obrigado. nada. Vamos lá. Belíssimo ataque agora de backhand do Fábio, né? Usando as costas da raquete. Parece que ele voltou com uma estratégia de jogar mais pesado por baixo, para ter mais tempo de abrir a primeira bola, o que faz bastante sentido, né? Quando você saca mais leve, mais lateral, a bola já corre mais rápido. Mais ou menos como o Corda fez agora, né? Sacando rápido, mais por cima.
Quando você joga mais por baixo, você cadencia um pouco mais o jogo, você tem mais tempo para se mexer. E é isso, de repente, que o Fábio tá usando mais vezes. E tá indo para cima o corda, né? É isso que ele tem que fazer. Ele é um jogador que tem um forehand muito bom. Tem que aproveitar as chances e atacar forte. Tem um set point agora o corda para igualar esse jogo em um 7-1. Desperdiçou 10-10. Troca de bola bonita entre os dois, mais um set point pro corda. Saque rápido na diagonal do Fábio. Pegou o corda um pouco desprevenido ali, rolando. E agora o corda saca rápido na paralela ali também, mais um set point. Let's serve. Eu não sei até que ponto esse jogo rápido, sacando rápido, é bom pro Fábio. O corda ele é um jogador fisicamente mais Pegar uma rápido. aguinha de novo. Beleza. Esse set é importantíssimo, né, para os dois jogadores. Quem ganhar esse set vai abrir uma vantagem de 2 jogos a 1. O que, psicologicamente falando, é muito bom, né? Dá uma certa tranquilidade para soltar um pouco mais o jogo na partida seguinte. Saques por baixo, mas praticamente sem efeito. O corda não leu, não viu que estava sem efeito, acabou jogando para fora. Deu sorte agora o Fábio, 4-1, abre uma boa vantagem agora no início do terceiro set. Esse saque rápido aqui eu tenho minhas dúvidas se vale a pena. Pro corda talvez valha, né, por ser um jogador mais rápido. Mas pro Fábio, como variação, talvez seja ok de vez em quando. Mas ele está fazendo com muita frequência. Não sei até que ponto vale a pena. Melhor assim, né? Um saque mais cadenciado, mais lento. O Rodrigo Léo tá falando aqui que o Burgani vai começar o jogo com o Bitar. Poxa, eles podiam esperar uns 20 minutinhos, né? E dava assim que acabasse isso, dava para transmitir. Uma pena, vai ser um jogaço os dois, hein? Vai lá. Ó, E aqui o Fábio atropela nesse último set, né? Não errou quase nada, foi quase perfeito. Conseguiu controlar bem as ações, atacou forte, né? Agora cabe ao Corda colocar a cabeça de novo no lugar, voltar a se concentrar bem no jogo e tentar atacar, né? Ataque para ele agora é essencial. O Fábio tá atacando fácil. Rodrigo Léo, me avisa se eles conseguem jogar, porque talvez acabe muito rápido esse jogo, né? Se o Fábio ganhar agora é 3-1, mais uns 5 minutos acaba. Aí pede para mim passar o código da Embaixo. sala, eu nem mudo o streaming, eu já entro na sala com eles direto. Bom, se o Bitar tá apertado, aí paciência, né? Não tem muito o que fazer. De qualquer forma, eu acredito que você esteja com o Burgani aí no clube, né? Acabando esse jogo aqui, eu consigo esperar a hora que acabar o intervalo entre o jogo deles, né? Digamos que eles tenham jogado um jogo só.
Eu não posso entrar no meio do jogo, que pode prejudicar, mas eu posso entrar no intervalo entre os jogos. Então, avisa de repente o Burgani aí ao vivo que ele jogando, terminando cada jogo, se esse aqui já tiver terminado, a gente a gente muda para a sala deles. Exatamente. Eu não posso entrar durante o jogo, eu posso entrar no intervalo entre um jogo e outro deles, porque senão pode prejudicar o jogo. Falando em jogo, o nosso placar resolveu parar de funcionar. O 2-1 tá certo, mas vamos ver se eu atualizar aqui. Acho que agora voltou, hein? Vamos ver? Voltou. Então é isso, meus amigos. Dependendo do resultado desse jogo agora, a gente consegue assistir bastante do Givitar contra o Lucas Burgani. Se esse jogo aqui demorar muito para acabar, né, for pro quinto e decisivo jogo, e o Corda tá fazendo de tudo para que isso aconteça, tá jogando super bem agora. Aí talvez a gente não assista nenhum jogo deles ou assista um finzinho só, né? Mas de qualquer forma, acabando aqui, eu vou direto para outra sala. E o nosso placar tá preguiçoso ali, né? A gente pode acompanhar ali pelo placar de dentro da sala que tá 10-6 e não 8-5. Vamos ver se a gente consegue atualizar o nosso placarzão aqui. Tá meio ruim. Vamos tentar resolver o lance do placar. Essa. Enquanto isso, está um 7-0 pro Corda, né? Aquele placar ali, a parte vermelha tá errado. Tá 2 jogos a 1 pro Fábio, mas o site do Bibitic tá meio saindo do ar aqui. Vamos ter que, vamos ter que ir no Gogó aqui, né? Eu vou atualizando vocês no chat. Caso o site do Bibitic não volte, a gente precisa desse site para ter o placar funcionando, né? Esse site do Bibitic voltou. Bom, o nosso placar voltou até que se prove o contrário. Jogo equilibradíssimo até agora. Esse quarto jogo para o Corda é ganhar ou ganhar para forçar um quinto e decisivo jogo. Rodrigo Léo falando aqui que virou técnico presencial de tênis de mesa virtual. É verdade, cada uma, né? Se contasse pra gente há, sei lá, uns 2, 3 anos atrás que isso ia acontecer, a gente ia dar muita risada, né? Mas é isso mesmo. E o nosso placar segue preguiçoso, ele parou, mas está 10-9 pro Fábio. Tá com 7 point aí o Fábio.
10-10. Importante esse vai a 2 agora pro Corda, né? Pra ganhar esse jogo e ver se consegue. Ver se consegue levar pro quinto jogo, né? Que já ganhou o primeiro set. Tá com match point agora o Corda. Fecha o jogo. Então agora tá Boa. 2 jogos a 2. Boa. 2 jogos a 2 e nada do nosso placar funcionava até tirar ele dali. Agora vai ser o quinto e decisivo jogo. É o site que fornece pra gente os detalhes do jogo. A parte de placar não está funcionando agora. Mas a gente pode acompanhar tanto pelo placar ali de dentro, quanto pelo nosso computador ali de batidas no canto direito do vídeo. Ali também mostra como está o placar, né? E aí o Rodrigo Léo está atualizando a gente aqui. Obrigado, Rodrigo. 1-0 para o Bitar já, para o Gui Bitar em cima do Lucas Burgani na categoria A na outra mesa, né? Os dois estão jogando aí no Citar ao mesmo tempo, né, Rodrigo? É isso? Citar é o clube referência de tênis de mesa virtual no Brasil. É o que mais forma atletas de tênis de mesa virtual, é o que mais dedica tempo e espaço ali para os jogadores para jogarem seus jogos de torneio diretamente dentro do clube, com piso ótimo, com espaço bom, com bom Wi-Fi. É realmente tudo, eu morro de inveja. É realmente tudo que um jogador precisa de tênis de mesa virtual, né? Bastante espaço, um bom Wi-Fi e um piso ótimo, que normalmente na nossa casa a gente não tem, né? Tá vendo? Tá jogando um de frente pro outro. Que legal. O Fábio jogando contra o Corda de frente pro Lucas Burgani, que tá jogando com o Gui Bittar. Com mesa nova ainda, o Rodrigo Léo completa. É isso aí, é verdade. O Citar tá com mesas maravilhosas, né? Mesas da Iola, mesas novíssimas e o piso maravilhoso, né? É claro que para o tênis de mesa virtual a gente não precisa de mesas novas, né? Mas visualmente, pelo menos, fica bonito. E aqui, 3 set points pro Corda para tentar fechar esse primeiro set do quinto e decisivo jogo, e ele fecha. Quinto e decisivo jogo, 7-0 já pro Enzo Corda. Que jogo bonito entre os dois, né? Cheio de reviravolta, disputadíssimo. Tudo ou nada agora pro Fábio, hein? Tudo ou nada pro Fábio. Precisa ganhar esse set para levar para um último e decisivo set do último e decisivo jogo. E que forehand belíssimo. Comandou bem essa bola agora do Fábio, né? Buscou uma diagonal ali no canto esquerdo do Enzo, né? Que bola bonita, difícil de fazer. E tá indo para cima o Fábio, hein? Tá indo para cima forte. Enzo tentando atacar ali com backhand, mas o Fábio tava esperto. Boa. Tá com cara de que vai pro terceiro e decisivo set desse quinto jogo. É drama, hein? Rodrigo Léo mantém a gente avisado aí do jogo do Burgani com o Gui. Se vai dar pra gente assistir um pouquinho.
Aqui provavelmente ainda vai ter mais um set. Um set. Salvou o set point agora o Corda. E boa, vamos para o terceiro e decisivo set do último jogo. Tá 2-2 em jogos. Vou até colocar no chat aqui, ó. 2-2 em jogos. E esse é o último set. Quem ganhar, ganhou agora. Esse encontro bem disputado entre os dois, né? Muito, muito bonito. Belo ataque de backhand agora na paralela do Corda, hein? Difícil fazer essa bola, né? O Corda tá do lado, né? Para que se você chegou agora, o Corda tá do lado direito do vídeo, o Fábio do lado esquerdo e tá tudo igual entre eles. Quinto jogo, 7-1. Quem levar esse set leva o encontro todo. Rodrigo Léo falando que tá quase tão emocionante quanto o jogo do Palmeiras de ontem. Eu já não posso opinar, porque a última vez que eu assisti um jogo de futebol, acho que foi Copa do Mundo de 94, Brasil e Itália, ganhamos nos pênaltis. Brincadeira, eu devo ter visto alguma coisa depois disso, mas eu não tô acompanhando futebol quase nada. Seis a 4, Fábio com saque na mão. Rodrigo Léo, como é que tá o jogo do Burgani com o Gui aí? Será que dá tempo? Se eles acabarem o próximo jogo e ainda tiver mais jogo, avisa eles para segurar um pouquinho aí que eu já pulo dentro da sala. Ah, então, maravilha. Então, beleza, obrigado. Eu vou acabando esse jogo aqui, eu me despeço dos dois e vou para outra sala. Impressionante, linda troca de bola agora entre os dois, hein? Belíssima troca de bola. A 2 pontos da vitória, o Fábio. Você acha que o Enzo vai se entregar? Vai nada, 9-8. Jogaço. 2 match points para o Fábio. Salvou o primeiro match point com um erro de forehand, o Enzo. E fecha o jogo, Fábio. Que Bela. jogaço, que jogaço. Acho que fechou, né? Fechou Falta mais um? 3-2. Fechou 3-2. Que jogaço, senhores. Que jogo bonito. Valeu, hein? Eu vou Obrigado, abandonar. Enzo. Eu que agradeço. Obrigado, viu, pelo jogo. Eu vou abandonar vocês rapidinho aqui, porque eu vou dar um pulo na outra sala para ver se eu consigo transmitir o último jogo de um jogo que tá rolando lá. Parabéns para Valeu, Vlad. vocês. Que jogo Perfeito. bonito, viu? Perfeito. Parabéns. Jogaço. Obrigado, Enzo. Parabéns, Obrigado, Vlad. hein? Eu que Valeu. agradeço. Boa Tchau, tarde tchau. pra Até a gente. Até mais. Vamos lá, vamos ver se eu consigo pular lá na sala dos dois. Olá, senhores. Olá, Vlad. Vlad, tudo bom? Tá 2-0. Transmissão de Deixa eu última ver, hora. tô numa correria aqui, porque o Léo falou que vocês estavam jogando, aí eu falei, peraí, deixa eu ver se eu consigo transmitir pelo menos um pouquinho. Tá 2-0 pro Gibitar em jogos, vocês vão começar o terceiro jogo, é isso? Isso, Perfeito. isso. Maravilha. 2-0 pra ele. Bom jogo pra vocês e obrigado por me esperar aí. Abraço. Bom Valeu, jogo. Vlad. Beleza, Tamo junto. valeu, Vlad. Valeu, bom jogo, Gui. É uma loucura esse negócio. Vou acompanhar esse jogo aí dos dois. Então o Gibitar tá ali do lado direito. O Lucas Burgani aqui de camiseta preta do lado esquerdo. Eu não sei se o site do BBTic voltou a funcionar, talvez Boa. sim. Vamos. Vamos ver se a gente consegue colocar um placar aqui para os dois de última hora.
Voltou nada, rapaz. Tá ruim aqui o negócio na Linda bola. Ucrânia ali. Tá meio ruim a internet hoje, pelo jeito. Lindo saque, Lucas. Valeu, mano. Vamos lá, vamos com tudo aí que Nossa, boa. joguinho extra ontem, foi ontem, não, foi anteontem, né? Que a gente conseguiu fazer um bem bolado também de jogos. Foi com o Givitar também, né? Que tinha um jogo com o Motical e o Thiago, aí depois jogou o Givitar com o Thiago, não, com o Motical, e depois o Motical já foi, eu sei que foi um troca-troca ali, parecia um clube de swing aquele negócio. E deu tudo Boa. certo. A gente acabou transmitindo 3 jogos no mesmo streaming, né? O Rodrigo Léo falando aqui no chat, é verdade. Sorry. Que isso não Relaxa. existe em lugar nenhum, né? Tipo Cazé TV, sai do jogo do Caldeirão, já muda pra mesa da Bruna Takahashi e não para de assistir jogo, é isso aí. Um dia a gente vai chegar nesse nível, com milhões de pessoas assistindo esses craques aí do tênis de mesa virtual. É isso aí, começou assim, né? Enquanto isso aqui, o Gibitar ganha o primeiro set do terceiro jogo. Pro Burgani agora é ganhar ou ganhar, né? Os próximos 2 sets para forçar um próximo jogo, pelo menos. O Gibitar, lógico, favorito para esse jogo, né? Tem Boa. mais ponto no ranking, é um jogador que tem um controle de bola muito bom, muito forte, né? O Lucas Burgani é um jogador que está muito em ascensão também, tem um forehand que faz a bola andar muito bem, gira muito bem a bola, mas eu acho os dois com estilos mais ou menos parecidos, sendo que o Gibitar tem hoje, dentro do tênis de mesa virtual, um controle de bola melhor do que o Lucas Burgani. Então, logicamente, leva uma vantagem, né? Pô, a Acaba, terceira foi mal, velho. De boa. acaba sendo mais consistente, fazendo mais ponto e, consequentemente, ganhando os jogos, né? Lembrando que o Lucas, na verdade, é da divisão 2, né? Da Linda categoria defesa, B. irmão. Valeu. Ele está jogando a categoria A também, que é um movimento muito inteligente, né? Para conseguir jogar contra os melhores jogadores, se testar, fazer jogos treino, né? Então, essa categoria para o Burgani, na verdade, é uma categoria de treino. E vocês viram o bloqueio na paralela que ele soltou agora? Que coisa bonita. Belos ralis entre os dois, né? Lindo Nossa, ataque. bola. Boa. Valeu. 145 de spin com 17 de velocidade. Eu li direito isso? Foi isso Nossa, mesmo? salvei Salvou aqui, uma né? casquinha, velho. Parabéns. Boa. Forte, jogando forte o Burgani, né? Meu Deus, o que deu nele aí, Rodrigo Léo? Vocês deram alguma coisa para ele beber no intervalo do set aí? Ai, não, errei o tempo. Boa. Uma sequência de pontos muito bonita. E é isso, né? Como o Burgani não tem nada a perder nessa categoria, na verdade, só ganhar É louco, pô. experiência, Bela bola. ele tem mais é que soltar o jogo mesmo, né? Se tiver chance, tem mais é que ir para cima, fazer as bolas com mais pressão, né? Para dar mais problema para o adversário. Tá certíssimo ele. E aqui a 2 pontos da vitória, o Givitar. Se ele ganhar esse set, ele já fecha o jogo em 3-0. O Rodrigo Léo mostrando o segredo dos campeões. Cacau Vegan. Você que é jogador de tênis de mesa, já comeu seu cacau vegan hoje? Eu tenho meu estoque aqui que eu não sou bobo. O chocolate do mesa tenista do Brasil, virtual e não virtual, né? Que troca de bola bonita. Nossa senhora, que Linda bola, Lucas. bola Valeu. foi de Lucas para salvar o match point, hein? Bibi Chick! Is your site? What's happening with your website? It's not working the scoreboard. It was working until your match, and then it's Não! not anymore. Ô, Lucas, Valeu. você jogou demais esse set, velho. Pô, Ai, se tu valeu, jogar valeu. desse jeito, velho, aí é o que tu... Pô, Lucas, tá duvidando de si mesmo, mano. Você jogou muito esse set. Pô, valeu. Droga. Vou ter que concordar com o Gibitar, hein? Eu perguntei até pro Rodrigo Léo que estava no chat o que te deram para comer no intervalo do último set para esse. Ele falou que você comeu um cacau vegan e aí ficou tudo maravilhoso, deu tudo certo. Porra, Então, cara. Oi, bom, fazendo propaganda, é bom pra caramba esse chocolate do Cacau Vegan, hein? Ô, Vlad, verdade. rali
defesa. Pô, cara, Lucas, é recepção, mano. O que tá acabando com o seu psicológico na partida é recepção. Cara, eu tenho uma dificuldade tremenda de ver o efeito no VR, cara. Muito. Não sei porquê, mas é muito difícil pra mim. Eu sei por Fiquei Nossa, quê, é muito bem cara. difícil. impressionado esse set. Eu sei por que que é mais difícil. São vários fatores, mas assim, dá para gerar mais efeito no virtual com menos esforço, então a quantidade de spin é maior. Isso muda tudo em termos de tempo de bola e ângulo que você vai entrar. E é Eu mais acho que o som, pra mim, então, esse é o Vlad, o segundo som. ponto. O som é sempre igual no virtual, né? Então é uma dificuldade também, a gente não tem a audição para ajudar. É, também tem o lance, lógico, da raquete, né? De reagir um pouquinho diferente. Então, são vários fatores, e você não vê o adversário fazendo o movimento propriamente dito. Né? Você vê o avatar, mas você não vê o quanto de esforço ele está colocando ali realmente, né? Porque não é o corpo dele de Sim, sim. verdade. A raquete vai Então, sozinha, né? né, Vlad? Você não escuta ele batendo o pé no chão forte, né? Esse tipo de coisa assim. Então, são realmente diferenças que só o tempo traz, né? Só o tempo de experiência no virtual que vai trazer para vocês verem melhor o efeito. O que já é uma coisa muito difícil de o efeito no tênis de mesa de qualquer jeito, né? É a pior parte, a Sim. parte mais difícil. E no virtual acaba tendo essas diferenças que tem que se adaptar. Mas foi um jogo belíssimo esse último set de vocês. Eu senti que o Lucas realmente falou assim: não tenho nada a perder, vou soltar o jogo. Cara, Falei bota isso isso pra na ele, Vlad. cabeça. Do jeito que você jogou esse jogo, você jogou para 3.000 pontos de elo esse último set. Entendeu? Se você conseguiu Lucas, fazer isso um set inteiro, é sinal que talvez tenha alguma coisa na sua mente te bloqueando de fazer isso o tempo atitude, todo. Lucas. Escuta o que o Vlad tá falando, essa atitude. Eu falei do segundo pro terceiro jogo antes do Vlad entrar, eu falei, velho, vem pra cima, Lucas, bora. Eu Tá vim. canhado, velho. Não É. pode estar canhado, não, cara. Outra coisa que no VR é diferente da vida real é que na vida real tem bolas que você entra forte, se você não entrar certinho, você vai errar. Agora, aqui no virtual parece que ele perdoa um pouquinho mais, entendeu? Por exemplo, aqueles contra-ataques que eu fiz em você lá no segundo jogo, cara, eu só confiei. Falei, vai vir, eu vou descer limão. E a bola vai, cara. Então é confiar mesmo, confia, pô. Confia no giro, confia no... Cara, tu jogou muito bem esse set. Continua pensando nesse set aí pra você jogar o O resto bom é da assim, eu acho que eu joguei um pouco melhor com você do que do outro campeonato, eu acho, nessa partida, pelo menos. Eu também achei, pô. Eu também achei. O outro eu entrei um pouco mais apagado, eu acho. Esse aqui eu consegui lidar um pouco melhor, acho que o jogo. E que bom que a gente Gente, gravou esse jogo, porque depois, Lucas, pra você você consegue assistir. assistir e vai estar no mesmo streaming, não mudou o nome, tá? Vai estar no mesmo streaming do jogo que eu fiz agora do Corda Fábio, né? contra Tá, o Fábio Aragon, né? E beleza. é legal você se ver fazendo esse tipo de coisa e falar assim, pô, por que que eu não jogo assim o tempo todo, né? Pô, o que que eu tô segurando? Tô regulando mixaria por quê, né? Sabe? Então, é isso, cara, é muito bom. Que bom que deu certo. Vai ser um bom aprendizado para você se ver jogando depois e analisar isso e falar, pô, minha bola tá... Você fez um ataque de forehand ali, Lucas, que a bola andou a 145 de giro, cara. Caramba. Foi Acho a que o que eu meu andava elogiei. normalmente o meu vai 112, 120 às vezes Achei eu vi, bizarro mas isso aí. Essa aí tu mandou que eu falei, não, tô acreditando, velho. Foi muito É, bom esse ataque. exatamente. E eu te digo, 145 de giro é bola de nível top 10 desse jogo, cara. Não dá para fazer muito melhor do É, que isso. Entendeu? é caramba. isso. Lucas, É, confia, mano. Tu tem que Depois eu vou confiar assistir mais. como foi então. é isso aí. Vlad, muito Valeu, obrigado aí, pessoal. velho. Lucas, Abraço, valeu. obrigado, meu irmão. Tamo junto, tá? Valeu, Gui. Obrigadão, Vlad, por Vlad, eu ter não vou transmitido essa conseguir jogar partida. com o Ren, viu? Só ele que faltou, cara, no final das contas. Mas tudo bem, faz parte. A gente dá uma ajustada ali depois, a gente vê como é que fica. Amanhã a gente já solta os grupos com quartas de final. A raquete do Gui tava com a madeira fazendo parte hoje. É, cara, eu bati 3 vezes na madeira, ô, Vlad, Acho que durante foi a umas partida. 3 ou 4 vezes, acho. Aí É, foi uma Na rede, as recepção, esquininhas. Nossa senhora, você tava. eu entrei muito assim, cara, a bola bateu mesmo. Foi uma que eu salvei aqui, acho, nesse último. sorte ajuda quem merece, né? Como dizia meu pai. Então,
Não foi por É isso que ele isso ganhou, aí. mas assim, pô. Ontem o Vlad quase me deu um amarelo, porque eu reclamei de uma bola lateral. É isso aí. Muito bom, pessoal. Obrigado aí mais Falou, Bom, uma galera. brigadão, viu? vez. Foi um Tchau, tchau, Obrigado. gente. prazer. Valeu. Abraço Tchau, para tchau, vocês gente. aí. Que jogaço, hein? Deu para assistir ali o último jogo deles. Realmente, esse último set ele jogou para nível de 3.000 pontos para cima, hein? E ainda assim, mais incrível, o Gibitar conseguiu segurar a onda, né? E conseguiu controlar. Ou seja, o Gibitar, para mim, com pouco de treino só para ajustar essas coisas, ele é um jogador que vai jogar para a superdivisão, né, do mundo, que é acima de 3.100 pontos. Né? E o Lucas Burgani tem tudo para vir junto aí, e logo mais tá com essa mesma pontuação também. Jogou muito bem, soltou o jogo. O Rodrigo Léo aqui no site se despediu, no chat se despediu. Foi um jogaço mesmo, pena que a gente só viu o último jogo. Não deu, né? Eles estavam marcados no mesmo horário e ninguém me avisou antes, não, né? Eu estava apertado ali o horário pro Gibitar, enfim, não deu paciência. BB Chick, no worries. No problem, my friend. Thanks a lot for the scoreboard and everything else. If it doesn't work sometimes, it's just part of the deal. That's okay. That's more than good, more than enough all the time. So thank you and congratulations again for your winning this earlier today against Thiago. So you are playing final, second division final. So good luck in the final. Hope you win. E é isso aí, pessoal. Abraço aí para todo mundo mais uma vez. Acho que por hoje é só. Se aparecer mais um jogo aí de última hora à noite, der para transmitir, a gente faz um esforço. E a partir de amanhã a gente começa com as quartas de final das 3 categorias, categoria A, B e C, do nosso rachão de tênis de mesa virtual de outubro. Obrigado mais uma vez e até a próxima.